Estamos aqui então no laboratório de restauro do Palácio do Governo para mostrar para vocês como é feita essa higienização, os tipos de materiais, e você pode aí na sua escola separar uma sala ou mesmo fazer essa atividade ao ar livre. Então a gente vai treinar o olhar de vocês para perceber no ambiente que está inserido o seu objeto, se está causando alguma degradação e ensinar essa higienização, o melhor acondicionamento, o manuseio correto para a preservação do seu patrimônio. Dentre os fatores deteriorantes, que a gente tem vários, a gente destaca o climático, onde a gente tem variações bruscas de temperatura, né, entre temperaturas muito altas e muito baixas, e incidência de luz incorreta, luz natural ou artificial. Os ambientais, a gente costuma destacar os poluentes, os gases que estão em suspensão, aí também englobam poeira, fuligem. Os biológicos são as infestações por pragas, conhecidos como cupim, broca, traças, e também os microbiológicos, são fungos e bactérias. Os humanos, a gente costuma destacar aí a falta de conhecimento por parte do público e a negligência. O importante é você treinar o olhar. Tendo esse treinamento do olhar, tomar as medidas para poder cuidar do acervo da sua escola. Nessa imagem, a gente mostra uma mesa em que as pessoas colocaram vasos de flor. Então, essa umidade causou todas essas manchas. Então, muita falta de conhecimento acaba causando isso. Para se tirar essa mancha da madeira, você vai ter que fazer uma intervenção. E uma pessoa leiga vai acabar fazendo uma intervenção que vai prejudicar muito mais a obra. Então, é o momento de parar, diagnosticar e escrever que a sua obra está com este problema e procurar uma ajuda especializada. A nossa intervenção vai ser apenas de higienização. Quando se pode fazer essa higienização? É isso que você vai fazer no seu patrimônio. Os objetos mais comuns encontrados nas escolas são santos em madeira, relógios, móveis, cadeiras, carteiras, vasos em porcelana, quadros a óleo, gravuras montadas em vidro, bustos em metal. São peças que fazem parte do acervo cultural da escola. Se você tem obra em algum lugar que tem infiltração, obra em que a obra esteja exposta ou armazenada num lugar em que tenha muita umidade, verificar se há resquícios de pozinho de cupim, se há furos de broca, se as obras estão realmente armazenadas ou expostas de maneira correta. A gente tem aqui a imagem do verso de uma obra acidulado, devido à temperatura muito elevada, que fez com que tivesse uma acidez grande no verso da obra, ela ficou marcada. Como alterações cromáticas, incidência de luz inadequada, tanto luz artificial como a luz natural. Isso a gente diz quando a obra está perto de alguma janela em que bate a luz solar, que tem raio ultravioleta, raio infravermelho, e ela, com o tempo, ela vai alterando as cores originais do quadro. Aqui nessa foto a gente tem as altas taxas de umidade e presença de fungo, que são causadas pela alta taxa de umidade. Aqui também um exemplo de presença de fungo no verso. Como ele aparece na frente, o verso também fica com essa intervenção. Nessa outra foto, a gente tem o verso de uma obra com excesso de sujidades, porque é a partir daí que a gente tem a proliferação de fungos, bactérias e pragas. Aqui a gente tem um detalhe de uma pintura, um quadro, onde a policromia, a pintura está caindo. Nessa situação, a gente não pode fazer uma higienização. Essa é a situação típica que temos que chamar um especialista, onde ele vai fazer uma intervenção restauradora. Aqui não dá para fazer uma higienização. Se você for fazer uma higienização, você vai arrancar a pintura
e vai acabar causando um dano muito maior para a obra. Outro detalhe, na moldura também, que apresenta o mesmo problema, está com perda de policromia, então não pode ser feita a higienização nessa situação. Então, se você encontrar um quadro nessa situação na sua escola, o ideal é que, se ele estiver exposto na parede, você retirar ele da parede e guardar em um local separado, sem embalar completamente, não vedar ele, porque você pode, com isso, criar um microclima, proliferar fungos. Então, o ideal é que ele fique separado, guardado em um lugar, sem embalar, até você conseguir contactar algum especialista para fazer o restauro. Essa obra é feita sobre madeira, a madeira perde e ganha umidade. Então, quando você tem altas taxas de alteração de temperatura no mesmo ambiente, a madeira ela vai movimentar e a tinta não. Então, o que acontece? A tinta solta. Esse é um problema grave. Aqui a gente tem a corrosão de metais, também causada pelos agentes poluentes, agentes biológicos e também pela elevação e baixa temperatura. Nessa imagem, a gente tem o verso de uma madeira completamente atacado por cupim. O cupim, ele é muito perigoso porque muitas vezes você não vê, você não percebe. E quando você vai dar uma batidinha, está completamente oco. Essa outra imagem mostra um ataque intenso de broca também. A broca, diferente do cupim, em vez de formar galerias, ela faz esses furinhos, que é no momento em que ela está saindo da madeira. Os resquícios da broca, diferente do cupim, que são granulados e são umas bolinhas, o da broca parece um pó de serra. Aqui a pessoa acabou colocando um remendo no verso, porque devia ter um rasgo, e esse remendo vai passar para frente da pintura, vai marcar a pintura e acaba tendo um problemão para o restaurador acabar arrancando, tirando, desfazendo essa intervenção. A gente tem que ver o que tem de problema na obra e até que ponto a gente pode interferir ou não. Outro fator deteriorante que a gente vê que estraga muito é uma embalagem e um transporte inadequado. Se você fizer uma embalagem com papel inadequado, uma colocação errada no caminhão, essa obra pode tombar e quebrar. Se você tiver que emprestar as obras da sua escola ou transportar, é bacana, é legal você procurar uma empresa especializada. Por quê? Porque são nos transportes que acontecem os acidentes. É comum as pessoas acharem que eu vou embalar com papel e depois uma fita. Isso não é o adequado. Esse tipo de pensamento leva a danos muito piores. Na sua escola, mesmo que você não tenha um espaço como esse, você pode estar utilizando uma sala para condicionar as obras. Então, uma sala em que você não tenha janelas que fiquem muito abertas, que você não tenha problema de infiltração, já é um ambiente ideal para você acondicionar as obras que não estão expostas. Importante também ressaltar que na sua escola, se você não tiver esse tipo de acondicionamento, como a gente tem aqui climatizado, você não deixar a obra embalada, ela não pode ficar abafada, ela tem que respirar. A importância também na sua escola, quando você for acondicionar, colocá-los na posição vertical. Sempre frente com frente, verso com verso, sempre procurando agrupar peças e quadros do mesmo tamanho para fazer e não enfileirar em números muito grandes. A gente geralmente protege a superfície onde as peças mais delicadas ficam acondicionadas em mantas de tafon, ou plástico bolha, ou papel glacine. Se precisar, a proteção de espuma também é importante.